Então, agora, vamos agora para o terceiro item. Agora a gente vai começar a fazer um negócio mais rebuscado. Então, eu preciso usar mock, tá? O que é o mock? Ele vai simular o comportamento de uma determinada classe dentro daquele grupo. Então, isso você faz um isolamento. Então, eu tenho um método que chama um repositório, chama um serviço. Só que eu não quero testar esse serviço, eu quero testar o meu método. Então, eu vou mockear essa camada. Então, como recurso de framework, a gente usa o PowerMock, que é bem potente, faz o que você quiser. Até indico vocês, ó, eu até vou mostrar o Git dos caras aqui, que eles são caveira, esse negócio de teste. Cadê o Git dos caras aqui? PowerMock, ó. Entra lá no Git dos caras, tem vários exemplos, tem explicação, pode até ajudar os caras se quiserem. Eles implementam vários, eles não só implementam para o JUnit, tem EasyMock, Mockito, tá vendo? A gente vai usar Mockito com PowerMock, tá? Que é o jeito que a gente trabalha aqui. Mas tem outras paradas que os caras fazem também, com TestNG, ó, Bootstrap, tem umas paradas de Spring Boot aqui também, acho que dá para usar. Muitas paradas eles têm aqui, tá? E a gente vai usar o básico aqui, já vai servir pra gente, mas depois vocês podem aprimorar usando aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma classe de serviço e fiz o teste dela. Cadê ela aqui? Deixa eu achar ela aqui. Aqui, ó. Beleza. Aqui tem vários conceitos, tá? Eu vou mostrar um de cada vez para vocês poderem entender. Então, assim, para usar o PowerMock, aí sim eu vou definir o runner, tá? Então, eu vou usar o PowerMock runner. Então, agora eu tenho que dizer que eu quero trocar. Lembra que eu não tava, antes nas outros testes eu não estava botando nada, porque estava usando o JUnit padrão. Agora não, agora eu tô dizendo, não, eu quero usar o PowerMock, tá? Com isso eu consigo usar as notações também de mock. Então, vamos falar aqui da parte básica aqui. Então, eu vou rodar esse teste. Eu vou montar um cenário de teste no before. Vou explicar cada coisa, tá? Só estou dando uma geral aqui. E vou rodar os meus testes. Então, aqui eu estou testando o serviço. O que esse serviço é? Deixa eu abrir o serviço aqui para vocês poderem ver. Então, aquele controle, né, aquela tela lá que a gente está trabalhando, deixa eu até abrir ela aqui para vocês verem. Cadê aqui? Essa telinha aqui, né? Tá? Então, essa é a telinha, né? Essa telinha, as ações dela estão nesse controlador. Deixa eu pegar ele aqui. Aquele é um programa para editar JavaFX, mas isso que é uma tela. Depois você lá se você abrir lá o projeto, depois você instala o programa. Acho que até botei lá como instalar esse programa. Aí aqui, que no final é um XML, tá? Se você abrir um XML, só que ele escreve XML mais fácil. Esse controlador aqui, ele vai injetar o serviço, que é o que a gente está falando aqui, que a gente vai testar. E o serviço vai injetar o DAO. Só que o DAO eu não quero usar, eu quero mockear ele. Então um dos mocks que a gente vai criar é o do DAO, simulando respostas como se fosse do banco de dados, né, vindo lá do JPA, tá? E eu quero testar esses métodos aqui dessa classe. Então, criei o teste. Então, como é que começa? Eu digo que estou usando o PowerMock, eu digo que vou mockear o DAO. Isso daqui já vai criar um mock para você. É a mesma coisa que usar isso daqui, tá? Que muita gente às vezes conhece por aqui, né? PowerMock, mock. É a mesma coisa que fazer isso. Só que faz pela anotação. Beleza? O que é inject mocks? Isso aqui é bem interessante. É a mesma coisa que chegar e fazer isso aqui, ó. New serviço, nananã. Só que com um passo a mais.
ele pega tudo que você declarou como @mock, identifica nas propriedades da classe e injeta para você. Ah, mas eu poderia fazer isso na mão? Poderia. A gente pode fazer assim, por exemplo. Se você... Eu não sei se eu tenho um mirror aqui, eu acho que eu tenho. É uma biblioteca, né? Um mirror. Tá tudo... Todas essas bibliotecas é só olhar no POM que tem lá as dependências, tá? Aí eu posso fazer isso aqui também. Esse aqui seria o método mais difícil. Né? Essa linha, tudo isso daqui, tudo isso que vocês estão vendo, está sendo trocado por isso aqui. Ele vai injetar tudo. Ele vai injetar todas. Se eu tivesse vários, contato down, não sei o que lá, down, não sei o que, não sei o que, não sei o que. No teu serviço ali, você tem vários caras, aí você vai botando esse cara como mock. Bota @mock. Mock, ele vai pegar esse cara e vai jogar dentro do teu serviço. Isso, sozinho. Tá? Vamos pular o capture aqui, que eu vou explicar depois, tá? Por enquanto, ignora esse aqui. É porque eu já fiz teste de várias classes. Então, qual é a premissa que eu tenho que ter quando eu uso mock? O mock precisa ser treinado. O que é isso? É dizer para o mock o seguinte, ó, quando acontecer tal argumento, devolva tal coisa. Estou treinando ele para simular o que ele tem que fazer, tá? Então, se vocês olharem aqui, eu vou treinar esse cara aqui. Então, eu estou dizendo, quando chamar o método todos, retorne uma lista com contato mock e contato mock alter. O que é isso aqui? Uma classezinha física que eu criei aqui para poder fazer o teste, tá? E aí eu simulei, eu tinha que setar, por exemplo, um ID. Só que o ID é protegido. Como é que eu vou fazer? Aí eu usei o mirror aqui, ó. Igual eu expliquei para vocês, eu fiz. Então eu quero criar um DTO, um contato Hibernate, só que eu não posso criar ele vindo da base aqui nesse teste. Então eu moqueei ele todo e setei o valor ID na mão, como se tivesse setado por dentro da classe, como o Hibernate faz. Aí, então eu simulei um cara, eu criei um cara que existe, ele tem um ID e tem os atributos, só que ele está só em memória. Aí eu fiz aqui. Aí eu criei um outro aqui, também setei o ID 2, tá vendo? Então eu simulei dois objetos válidos, como se estivesse vindo da base. E botei numa lista. Esse immutable aqui é da biblioteca do Guava, do Hibernate, para criar a lista do jeito mais fácil, tá? Então, quando eu chamar o método todos, ele vai fazer esse power, esse when aqui é isso aqui, tá? Power mockito.when. Só que eu fiz o que? Um import de static para ficar mais fácil. Aí o import quem não sabe, o import de static é assim, ó. Aí ele fica todos os aqui em cima, ó. Aí você pode usar direto, tá? Ctrl Shift M, a tecla de atalho. Aí importei. Então, esquece os outros testes. Vamos atentar só no do todos aqui por enquanto, que é o mais básico. Então, ó, para o teste do todos, eu precisei fazer isso aqui tudo. Aí eu anotei com @before, porque antes de executar o teste, ele vai criar esse cenário, tá? Aí o que o teste faz? Ele chama o método obter contatos do serviço, que espera o quê? Um DTO. Pô, mas eu fiz o mock de contato e aqui tá devolvendo o DTO, porque eu quero testar o quê? Eu quero testar justamente a conversão que é feita usando o Java 8 aqui, ó. Ele pega o todos, converte em DTO e retorna uma lista. Estou testando isso. Se eu quebrar isso daqui, vai pegar no teste, tá? Então, o que eu espero que aconteça quando eu chamo esse método? Tem que devolver 2 itens da lista. O primeiro item tem que ser o teste com o ID 1 e o segundo item tem que ter o teste @gmail com ID com o telefone nulo, né? Testei fiz um teste por amostragem da lista para ver se a conversão aconteceu. Acabou o teste do todos, tá?
Ah, mas se meu todo fizesse mais coisas, aí ele testasse, criasse coisas, aí você ia botar mais assertivo aqui. Para garantir que a conversão aconteceu como você queria. Esse teste para ser criado demorou acho que tipo 2 minutos, acho que eu fiz o teste inteiro. Inteiro. Tá? A programação do projeto inteiro levou 8 horas. Quando eu falo inteiro é criar as interfaces, programar ele e criar o teste. 8 horas eu fiz esse projeto inteiro. Esse teste levou menos de 2 minutos para fazer. Né? E aí eu comecei a usar ele como base para os outros conceitos. Então, esse conceito de mock é muito simples. Porque basta você anotar. Somente. Ah, poderia ser uma interface? Poderia. Se você anotar o @mock numa interface, ele vai mockear todos os atributos da interface. Todos os métodos, né, de interface. Tá? Eu não posso usar @injectMocks numa interface. Porque como ele vai simular o new, né, construção do construtor padrão, aí tem que usar, tem que ser um concreto, tem que ser uma implementação. Tá? Aqui no meu caso, como eu estou usando o CDI, ele é a própria implementação, então eu faço direto. Dúvidas? A gente usa o injectMocks, a gente está injetando, colocando todos os atributos daquela classe, dizendo que todos os atributos, tudo que está sendo injetado está sendo mockeado, é um mock. Não necessariamente. Se eu não tivesse feito isso, ficaria nulo o contato DAO. Não, se mockeou iniciando. Isso. Então o que ele faz? Tudo que ele vai pegar todos os fields do injectMocks e vai ver se tem um mock declarado. Se tiver IDEMAT no tipo de classe, ele seta. Ah, mas eu preciso criar um mock de tudo? Não. Às vezes você tem um serviço com 10 métodos, mas pro método 1, você precisa ter 2 mocks. Você só vai mockear o que você precisa. Não precisa criar mock de coisa que você não vai usar. Isso é uma das coisas que você tem que estar em mente na hora que você vai criar. O que eu preciso mockear? Eu só preciso disso. Só faz o que você precisa. É porque às vezes você pega serviço que tem muitas coisas, né? E aí você quer moquear tudo. Não, aí você está fazendo errado. Você tem que moquear o que você precisa, tá? Beleza? Então aqui, o que a gente está fechando aqui? Só para a gente poder não perder o bonde aqui do nossa pauta. Então, como que se usa um PowerMock? Você declara ele na dependência do Maven, né? Tem que fazer isso lá, só olhar que eu declarei. Vou até mostrar aqui para vocês. Não é difícil também não, né? O pessoal pensa que é difícil, mas não é não. Então eu declarei aqui o uso da biblioteca. Então, ó, eu declarei o PowerMock dizendo que eu quero usar o módulo JUnit 4, que é o que a gente está usando, é o JUnit 4, tá? Vou ficar claro aí. Diz que eu quero usar a API do Mockito 2 e tem que ter o Mockito Core, porque o PowerMock usa o Mockito. Também tem o GitHub do Mockito lá. Ele usa por baixo o Mockito também, tá? Então, isso daqui é o que eu estou usando para teste. Para fazer esse teste. Tem bibliotecas aqui. Tem mais coisas de teste que são dos outros itens da pauta, tá? Mas para esse teste, isso aqui você consegue fazer. Só que essa parada aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, porque eu acho que eu fiquei zoando aqui minha classe. Só para ficar certo. O teste que você fez primeiro fazia muito sentido realmente fazer antes de compilar. Esse daí já está mais difícil de ver isso. Não, você faz também. Como é que eu comecei o teste? É uma pergunta muito pertinente. Pô, Nery, mas você não sabia que ia ter um contato DAO? Pode ser. Como é que eu comecei? @injectMock serviço contato, método obter. Tem que retornar uma lista com 2. Erro. Comecei assim o teste. Então, eu comecei com o meu teste. É porque vocês estão olhando já um avançado. Mas assim, como é que eu comecei esse cara? Eu comecei fazendo isso, criando um... Nem tinha before, tá? Nem tinha isso. Criei o teste, coloquei serviço obter, lista com 2. Eu fiz até aqui só. Tomei erro. Só fiz isso. Aí eu... Putz, então agora eu vou programar o todos. Aí, para programar o todos eu preciso ter um DAO. Aí eu injetei o DAO, criei o DAO. Quando eu criei o DAO, sabe o que eu coloquei no meu DAO? Return e mutable list, 2 valores. Fixo. Eu nem programei o DAO. Aí programei o conversor. Aí meu teste já começou a passar. Aí
a primeira vez deu num pointer porque eu não moquei o DAO. Aí depois eu moquei o DAO, aí passou. Assim que eu programei. Programando teste junto com a classe, né? Programando teste junto com a classe. Normalmente você faz, você tem a classe que você quer criar, você cria a teste. Cria um método, você cria o teste. Toma aí o programa. Porque quando você faz isso, não é frescura fazer isso. À medida que você vai fazendo o teste primeiro, você vai construindo a sua linha de raciocínio da tua classe. E você permite que ela seja testável. Porque se você vai fazendo o teste junto, a sua classe sempre é testável. Se você sai programando igual um tarado a tua classe, na hora que você vai testar, você fala, puta, não dá pra testar isso aqui. Você começa a descobrir que você não deixou a sua classe testável. Lembra dos itens lá que a gente falou? Um dos itens é, se ela é testável, primeiro que ela é fácil de entender. Já começa por aí. Porque qualquer um que pegar vai conseguir entender teus métodos. Porque você dividiu bem as camadas. Né? Eu poderia programar tudo no serviço. Quer fazer new contato, setar sets, atributos na mão, tudo num serviço. Não usar nada da parte de negócio. Mas como eu dividi em camadas, vocês viram primeiro o quê? Onde está um negócio? Está lá no contato. O contato sabe que pode ir nulo, que não pode ir nulo, que pode ter arroba, que não pode ter arroba. O que o serviço faz? Ele é o orquestrador da parada. O contato não sabe se salvar. Quem sabe salvar o contato na base é o serviço. Mas se você olhar as outras camadas, que a gente vai começar agora a olhar a parte do CRUD, né? Aqui meio que é um CRUD. Então eu vi só um obter, que é o carrega a lista da tela. O que esse cara faz, né? Esse obter, carrega isso aqui. É para carregar isso aí. Só isso, não tem mais nada. Aí depois a gente vai começar a trabalhar nesses caras aqui. Tá? Então, pra gente encerrar, então, ficou alguma dúvida? Então a gente só falou desse item aqui, 3, a gente já avançou aqui no @mock, que eu dei uma explicação do que é o @mock, @injectmock, para não vai ficar muito voando na cabeça de vocês lá no teste. Então a gente meio que já falou do 3 e 4 aqui numa tacada só. Dúvidas? Estou com uma cara meio sinistra, meu. Até aí tá de boa.